Sejam bem-vindos à 14ª aula do curso de Sintaxe do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFMG. Vamos tratar hoje do tema Domínios de caso no minimalismo, seguindo o capítulo 4 do livro Understanding Minimalism, de Hornstein, Nunes e Grohmann. Vimos na última aula, sobre o impacto do minimalismo, sobre as concepções de arquitetura da gramática, e que trouxeram já alguns pontos de partida sobre, por exemplo, a eliminação da estrutura profunda e de superfície. Nessa aula discutiremos sobre domínios de caso. Nessa altura, os autores detalham como funcionaria o sistema de checagem de caso, utilizando a configuração especificador núcleo, ou como se diz mais em inglês, spec head. É importante lembrar que a proposta apresentada diz respeito à primeira fase do minimalismo, aquela que aparece nos escritos do Chomsky de 93, 94, que foram publicados no livro que saiu em 95, cujo nome é The Minimalist Program, com uma capa preta na versão em inglês. Esse livro, aliás, foi traduzido ao português pelo Eduardo Raposo, com o nome O Programa Minimalista, com várias notas do Eduardo Raposo, muito interessantes. Acho que esse livro até está disponível na biblioteca da Fale. A gente vai tentar explicar um pouco sobre o que mudou depois, naquilo que a gente chama de segunda fase do minimalismo, que é uma fase de mais fixação de alguns princípios, que ficaram até hoje. Essa fase, digamos, a primeira fase, desses textos, ela estava mais preocupada em simplificar, o sistema e fazer essas comparações com a teoria de agência e ligação. Então, é nesse sentido que os autores seguem nessa linha aí. Então, a gente vai introduzir, recuperando como era a teoria do caso na teoria de agência e ligação, e lembrando que para ela a estrutura de superfície era o local de atribuição de caso. Por quê? Porque os sintagmas nominais, DPs, podem ter diferentes formas a depender do caso atribuído, e isso então se manifesta na sintaxe aberta. Então aqui a gente vê no exemplo 1, he admires him. He recebe caso nominativo, him caso acusativo. Como a gente observa também no português. Mais claramente no português padrão, mas também no português brasileiro coloquial em algumas pessoas do discurso, como a primeira, a segunda, em que a gente ainda tem diferenças entre eu e me, tu, você e te, e assim por diante. Bom, a gente também tem contrastes empíricos, com relação a frases que são gramaticais ou agramaticais, que demonstram a necessidade de uma cadeia formada por um operador nulo e um vestígio ter caso em LF, apesar do operador nulo não ter conteúdo fonético. Então, na realidade, quando se diz que a necessidade de ter caso em LF, significa o seguinte, que essa distinção, na verdade, isso é uma crítica, essa visão lá da teoria da agência e ligação, que diz que a estrutura de superfície seria o ponto de atribuição de caso, e aí eu faço uma distinção com relação à condição de visibilidade, que é aquela que diz que só são visíveis, para a sintaxe os DPs, sintagmas nominais, que recebem caso, sendo esses sintagmas nominais com conteúdo expresso. Então isso foi a postulação feita na teoria de regência e ligação. Contrastes com esse em 2 demonstram o seguinte, que a frase 2b é agramatical, provavelmente porque, a explicação que se pode imaginar é porque a gente tem uma distinção entre voz ativa e voz passiva. Na voz passiva, o verbo não atribui caso acusativo nessa posição, no caso seria uma atribuição
por excepcional, né, porque essa posição, na verdade, é o sujeito do verbo to be, que é uma oração infinitiva, e, portanto, né, o operador nulo que se move daqui para cá, ele não teria caso. Então, isso demonstra que elementos nulos também precisam receber caso, o que demonstra, né, que não interessa aí essa distinção entre estrutura de superfície, ou LF, né, isso não é tão relevante. Agora, é relevante, né, que a distinção era feita também porque se considerava o quê? Que eu tenho um nível de estrutura profunda, onde você tem atribuição de papéis temáticos, né, e nesse nível eu assumia, né, que eles não eram especificados quanto a caso ali, na estrutura profunda, que eles seriam especificados num segundo momento, mesmo que ele não tenha mudado de posição, como no caso dos objetos diretos, né? Eles ficavam na mesma posição, só que só na estrutura de superfície é que o verbo atribuiria o caso. E aí era possível explicar situações como dos verbos inacusativos, da voz passiva, em que havia movimento, né, sem atribuição de caso numa posição originária do elemento, como é o caso aqui da voz passiva. Então esse elemento se moveria porque alguém poderia imaginar, desculpa, né? Se fosse um elemento aberto como John, né? John was believed to be a genius, então John se moveria para receber caso nominativo nessa outra posição. Aqui no caso nós temos a inserção de um elemento expletivo que faz as vezes que recebe esse caso nominativo no lugar do John. Inclusive isso é muito discutido nos textos da segunda fase do minimalismo, que é a distinção entre movimento, né, e concatenação, em que quando nessas línguas que tem opção entre os dois tipos de operação, a, a preferência é sempre pela concatenação, por merge, em vez de move. Né? Então esse é outro detalhe aí que é discutido no minimalismo posterior, né? Movimento com operação mais custosa, que é a concatenação. Bom, voltamos ao nosso ponto aqui, né? No minimalismo, qual o problema, né, com essa visão? É que a gente elimina a estrutura de superfície, como nós vimos no capítulo anterior, desculpe. E para eliminar a estrutura de superfície, faz recurso, né, à proposta de checagem de caso, em vez de atribuição de caso. Nós vimos o que isso significa, né, que a checagem de caso implica que o elemento entra na derivação com todos os traços que ele precisa. Aí tem uma discussão sobre que traços viriam, né, com o item lexical. Se seriam só traços semânticos e formais, ou também os traços fonéticos. Né? No minimalismo inicial, que é esse que a gente está estudando, o Chomsky considerava que vinha inclusive com os traços fonéticos, tá? Ou seja, que as palavras já viriam inclusive com a flexão, o que é um pouco estranho, né, para a gente, porque parece que desfaz aquilo que a gente aprendeu anteriormente, né, que é que, por exemplo, o verbo se move para se concatenar com a flexão. Então fica assim, ó, por que ele se move afinal? Então aí você tem que lidar com outras questões, são os traços, né, que agora se tornam muito importantes no minimalismo, que é para dizer assim, olha, na verdade o verbo se move não porque ele tem que pegar a flexão nessa visão, mas porque tem um traço de verbo na flexão que exige um traço forte, né? Em determinadas línguas seria forte, em outras seria fraco, que faz com que o verbo tenha que se mover para aquela posição para verificar, fazer a checagem dos traços não interpretáveis e tudo mais. Bom, então a proposta de checagem diz que os elementos entram na derivação com uma série de traços, alguns deles são não interpretáveis. Os traços não interpretáveis têm que ser checados com outro elemento da derivação, e essa checagem, então, resolve esse problema, digamos assim, né?
e elimina os traços não interpretáveis. O caso deve ser interpretável no sintagma nominal DP até chegar ao final da derivação, até LF. Né? Se você permanecer com o sintagma nominal sem ter feito essa checagem do caso, então é como se ele chegasse no final da derivação com um problema, que é o quê? Ele está com um traço não interpretável que é ilegível para as interfaces, então a derivação não converge. A gente fala assim, não converge, ela desmonta. Então vimos isso, como isso funciona para o caso nominativo, né? Esse sistema de checagem de caso, no capítulo anterior, que tratava de vários assuntos. A partir do movimento para spec de IP, né? Você tem a checagem de caso do DP, no caso DP sujeito. Em termos conceituais, tanto a teoria da regência e ligação quanto o minimalismo parecem equivalentes. Então, de início, você não tem uma vantagem assim de cara, dizer assim que a proposta de atribuição de caso é melhor ou pior do que a de checagem de caso. A vantagem, na verdade, diz respeito, né, quando a gente viu no capítulo anterior, a questão da arquitetura da gramática tem a eliminação do nível de estrutura de superfície. Então, isso é uma vantagem, uma simplificação no aspecto da arquitetura da gramática. Mas a gente tem que ver se isso traz alguma vantagem quando eu olho para a questão propriamente da teoria do caso, se tem alguma vantagem aí. E aí a gente pode olhar também, né, para aspectos empíricos, ou seja, para dados reais, e ver se qual das duas teorias faz previsões mais corretas. Lembrando, né, que, como a gente viu no primeiro capítulo desse livro, que uma teoria pode ser considerada mais correta do que a outra, né, se fizer previsões mais corretas. O livro coloca, eu acho que há teorias corretas ou erradas. Isso é uma visão um pouco simplificadora. Eu diria, há teorias mais corretas ou mais incorretas. Se fizer mais previsões corretas, ela será mais correta e, portanto, preferível. É basicamente esse tipo de exercício que eles estão fazendo aqui. Indiretamente, pode haver uma preferência conceitual. Se for possível eliminar a noção de regência e substituí-la por uma das que vem de graça no minimalismo. Quais são as que vêm de graça no minimalismo? A relação do núcleo com o especificador ou do núcleo com seu complemento. Porque isso já está na configuração básica, né, do sintagma. Então, essa é o historinha, né, se a gente eliminar a noção de regência, que é o grande objetivo do Chomsky nesses textos iniciais. Então, vamos ver, né, agora mais especificamente quais são as configurações de atribuição de caso na teoria de regência e ligação, recuperando isso daí. Relembrando, né? Então, inicialmente, a relação de irmandade dava conta de alguns casos, alguns tipos de atribuição de caso, né, sendo mais específico, como o caso acusativo e oblíquo, como se mostra no exemplo 4. Então, o C-comando é capaz de explicar tais contextos, porque nós temos uma relação de núcleo-complemento, e nessa relação o C-comando é simétrico. Né? Foi a primeira tentativa de explicação da teoria do caso, via C-comando. Então, dizer que basicamente a regência, né, era determinada pela noção de C-comando. Em inglês, os casos nominativo e genitivo são atribuídos na relação especificador-núcleo, como a gente vê nos exemplos em 5. Então, a atribuição se daria, né, do núcleo inflection, né, para o seu especificador, que é o sujeito da oração, ou do núcleo determinante, determiner, para o seu especificador. Nesse caso aqui a gente tem uma configuração que não se realiza em português e outras línguas românicas, né, que é o que é denominado em inglês de genitivo saxão, se não me engano. Ou seja, o genitivo de origem germânica mesmo, em que você tem essa ordem possuidor-possuído, com o apóstrofo S entre os dois. Isso é encontrado também em alemão, né? Essa ordem possuidor-possuído.
apesar que em inglês também, como teve uma influência muito grande da língua francesa, né, no período medieval, também tem a construção alternativa que é possuído, possuidor com a preposição of, né, em contextos que não são exatamente os mesmos. E é esse tipo de configuração que nós temos em português, né, possuído, possuidor, a casa do João e não João casa. Então a gente tem, para lidar com a questão de que o caso às vezes é atribuído numa configuração, né, para a direita ou para a esquerda, numa relação núcleo-complemento ou especificador núcleo, é o Chomsky reformula, né, a noção de regência para fazer referência à relação de M-comando. Tá? M-comando, né, diz que tem que haver dominância, não pode haver dominância entre os nós alfa e beta, que estão sendo considerados aí na relação de atribuição de caso, e que o núcleo alfa, que é o que está mais acima, no caso, o elemento que atribui o caso a beta, eu tenho que olhar para a projeção máxima dele e ver se essa projeção máxima domina a beta. Né? Então, a ideia é que eu olho, no caso, o info, né, o núcleo do I, para a projeção máxima, que é o IP, e eu vejo se o IP domina especificador, seu especificador. Então, isso é verdade, né? Então, a relação de M-comando dá conta tanto desse tipo de situação quanto desse tipo de situação, né? Porque o verbo, olhando para o núcleo, a projeção máxima, VP, o VP domina o complemento DP. Isso aí a gente viu que ainda estava muito amplo, né? M-comando vai abarcar muitas relações possíveis, é preciso restringir. Então, viemos para a noção de barreiras, né? De tal forma que também a gente pudesse dar conta de construções com a marcação de caso excepcional, como essa que se observa no exemplo 8. A noção de barreira é essa que está em 11, né? Alfa é uma barreira se somente se alfa é uma projeção máxima e alfa não é um complemento. Então, a gente tem que acrescentar a ideia de regência, que tem que haver esse comando, e não existe uma barreira entre alfa e beta, né? Sendo que alfa é o elemento que atribui o caso e beta o que recebe o caso. Então aqui a gente teria uma atribuição de caso excepcional, caso acusativo, em 8a, do verbo expects para o elemento her, que na verdade é o sujeito da oração infinitiva her to win. Aqui a gente tem outro tipo de atribuição excepcional da preposição for, que na verdade é um complementador preposicional, tá no núcleo C, que atribui caso oblíquo para him, né? Que também é sujeito da oração infinitiva. A atribuição desse caso, né, para a atribuição desse caso, eu tenho que garantir o seguinte, né, que o IP, que é a projeção máxima que está entre os dois, não seja uma barreira. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, a gente viu por que é possível ter atribuição de caso, né? Nesses contextos. Tá? E por que não dá para a gente reduzir a questão da atribuição de caso às relações especificador núcleo e núcleo complemento, que davam conta para esses exemplos aqui, mas não dão conta para esse. Porque aqui, her não é complemento de expects. Né? Então, essa é a ideia. Né? Ela é especificador, né, de uma projeção diferente. Então, essa é a historinha, né, que a gente tinha na teoria da regência e ligação. E aí temos uma série de problemas, né, que a gente vai identificar. Então, ela se torna muito suspeita quando a gente olha com os óculos minimalistas essa visão de atribuição de caso, porque faz recurso a noções muito complexas para a realidade dos dados,
por um lado, né? Com uma noção de regência, que não é natural, e noção de barreira, que tem que ser adicionada porque meio que como um puxadinho, porque a noção de regência não dava conta de certos contextos. Então, vimos anteriormente que a configuração núcleo-complemento encontra problemas, especialmente na questão da construção ECM, e tentaremos então repensar todos os casos como nominativo numa configuração spec-head, especificador núcleo. Como assim como nominativo? Porque o nominativo já foi visto que ele funciona na configuração especificador núcleo, mas os demais não é tão evidente, né? Como é que seria isso, né? Então vamos ver para o caso acusativo. Então aí, para dar conta dessa questão, os autores vão ter que dar umas mexidas, né? Que é isso, né? Quando você tem um problema, é como uma questão de engenharia, né? Quando você tem um problema numa questão, às vezes a resposta está em outra coisa. Então aí, a engenharia que vai ser feita é tentar pensar na estrutura da frase, né? E relembrar que há a possibilidade de cisão do IP, né? Citar uma flexional. E essa cisão, aliás, foi apresentada, né, nos trabalhos que observaram o movimento do verbo. Nós vimos isso rapidamente na unidade 1. Teve um pesquisador que é Jean-Yves Pollock, né, um dos poucos linguistas diretivistas franceses, que apresentou um artigo na revista Linguistic Inquiry, uma das principais revistas científicas na área de gramática gerativa, que apresentou o seguinte, primeiro, né, ele apresentou uma comparação entre inglês e francês, mostrando que o verbo em francês se move acima da posição que se move o verbo em inglês. E esse tipo de identificação, de observação, foi feita com base em uma série de testes. Então, o principal tipo de elemento, né, que foi testado foram advérbios de frequência, advérbios, outros tipos de advérbios também, e a negação, né? Agora, o que é interessante, né? Então, o tipo de exemplo muito citado aí é esse que é João beija frequentemente Maria, né? Em que em português a gente tem exatamente beija antes do advérbio frequentemente, né? Em francês é exatamente igual, né? Jean embrasse souvent Marie, né? Souvent é o correspondente a frequentemente, embrasser é o verbo beijar. Em inglês, a ordem é inversa, né? Entre o verbo e o advérbio. John frequently kisses Mary. Né? Eu não posso falar John kisses frequently Mary. Então isso demonstra que o verbo está numa posição mais baixa que esse advérbio, que é considerado por ele como estando numa posição ali da fronteira do sintagma verbal, né? Ou seja, seria adjunto ao VP. Então seria um argumento aí para mostrar isso, né? Agora, o Pollock também mostra que esse movimento, né, mesmo nas línguas que tem movimento do verbo, esse movimento não é igual, né, em todos os contextos. Você pode ter contextos em que ele ocorre e outros que não ocorrem. Então, em francês, a gente tem contrastes como esse nos exemplos 17 e 19. Eu peguei só algumas frases dos exemplos C e D, né, em que a gente tem movimento do verbo acima da negação pas. Na verdade, a negação em francês é complexa, que envolve dois elementos, né, o ne e o pas. Só que o ne é considerado um clítico negativo. Então, quando se pensa em negação propriamente dita, se considera o pas, né, como sendo item realmente negativo. Ainda mais porque, em francês atual, o ne é apagado muitas vezes, né? Francês coloquial. Então, Pierre ne parle pas l'italien. Essa é a ordem exigida em frases finitas. O verbo à esquerda do marcador de negação. Em D, Pierre ne pas parle italien, não posso falar essa frase assim, né, com ne e pas antes do parle, mas quando eu tenho uma oração infinitiva, é o contrário, né?
eu tenho que dizer ne pas parler l'italien, né? Então, isso seria indício de que o verbo em oração infinitiva não se move tão alto quanto em oração finita. Então, Chomsky, 91, observa que algumas línguas, né, apresentam concordância de objeto. É, Então, antes de chegar a isso, né? Então, tudo isso, né, toda essa discussão sobre esses exemplos foi posta pelo Pollock, né, em 89, se não me engano, nesse artigo de 89, para postular que a existência de duas projeções separadas, né, uma projeção de concordância, que seria agar, em inglês, e a projeção de tempo, e sendo que concordância estaria acima de tempo. E aí a gente tem a distinção, né? Porque a gente tem a concordância nominal, no caso da concordância verbal, que se manifesta nessa posição, tá? E aqui seria a posição dos morfemas de tempo, tempo e modo. Aí o Chomsky vem em 91, no começo das discussões sobre minimalismo, e observa o seguinte, olha, a maioria das línguas europeias, de fato, apresenta concordância verbal só com o sujeito, mas tem línguas que têm concordância com o objeto também, como é o caso do basco, né, como vocês veem nesse exemplo. Os itens que estão em negrito aqui são concordância de objeto, e ainda mais, é mais louco ainda, que o basco tem concordância com todos os argumentos, na verdade, do verbo. Ele tem concordância com o sujeito, tá? Que é esse T aqui. Para saber que tem concordância, basta ver, né, se no morfema, cada morfema aqui é marcado por um traço, né, dividido por um traço, um hífen. Isso aqui são regras universais, né, universais, internacionais, para fazer glosas. E aí você tem ergativo, né, que é essa marquinha de erg aqui, que está associado ao T. E a gente tem ergativo também associado ao sujeito, como a gente observa pela tradução, né? Então a gente sabe que homem, ou os homens, é o sujeito da frase. Aqui a questão de o caso não ser nominativo acusativo e ser absolutivo e ergativo, a gente teria que ter outro curso para lidar com isso, né? Questões de línguas menos representadas. Existem variações nas tipologias de caso. Mas vocês notam que absolutivo está marcado aqui e dativo também. E isso repete a informação que está aqui e aqui. Então isso demonstra o quê? Que e o são concordâncias de objeto direto e objeto indireto, né? E aí ele diz o seguinte, bom, então eu tenho que propor que, da mesma forma que tem concordância de sujeito, eu vou postular uma projeção para albergar, hospedar a concordância de objeto. Estaria abaixo da projeção de TP, né? Lembrando que, como nós vimos na unidade 1, quando a gente divide o IP, essa cisão, em várias categorias, a gente não mais se refere às categorias como IP, e sim como TP, né? Porque aqui a gente tem tempo, aqui a gente tem concordância de sujeito, concordância de objeto. Quando a gente usa IP, significa inflection, né? A gente não está diferenciando que tipo de flexão está em cada uma dessas posições. E aí a historinha que ele vai fazer é, bom, vamos supor que essa posição de agar-o, que é concordância de objeto, é universal, mas que só aparece em algumas línguas. Algumas línguas teriam, outras teriam expressamente, né, e outras não abertamente. Sempre essa questão do aberto e encoberto. Dessa forma, eu posso aplicar a configuração de especificador núcleo à checagem de caso acusativo. Então, em 22, a gente tem a configuração para a parte da concordância de sujeito, que é essa parte que está aqui. Depois a gente tem um exemplo para essa parte mais embaixo. Então, para a parte de concordância de sujeito, o verbo se move para o núcleo T, do T ele se move para agar S, núcleo, movimento de núcleo. O sujeito é gerado lá no especificador do VP, ou Vzão P ou Vzinho P, depende da abordagem, né? E ele se move depois para o especificador do agar SP. E aí, no final das contas, no final do dia, né, como dizem os ingleses, eu tenho uma configuração especificador núcleo aqui, entre o sujeito e o verbo.
Mesma coisa com relação ao objeto, né? Movimento do verbo até o agar ou, num certo ponto da derivação, né? Em seguida, o objeto se move para o especificador do agar ou. Tem a mesma configuração, especificador núcleo, e com isso eu posso dizer que o verbo checa o caso com o seu especificador, né? Caso acusativo nesse caso. Essa solução pode ser aplicada à configuração de marcação excepcional de caso, como no exemplo 25. John expects her to win. O que a gente tem? A posição aqui de sujeito do verbo infinitivo se moveria também, né, para o especificador de agar ou, e o verbo que atribui esse caso se move um pouco mais acima para o núcleo de agar ou. Mesma coisa. É só assumir que acima desse VP, onde está o verbo principal, tem uma projeção agar ou. Então, essa é a historinha contada para checagem de caso acusativo. Só que aí vem, e o que fazer com o caso oblíquo, que é aquele caso atribuído pela preposição, né? Aqui, mais uma vez, da mesma forma que o raposo, eles vão ignorar o caso dativo, né? Vão ficar só com esses dois. O dativo são outros 500. A gente poderia dizer que tem uma concordância de objeto indireto, mas não vai ser tratado nesse capítulo. Uma primeira solução envolve estender a perspectiva baseada numa projeção agar também para a checagem de caso oblíquo, assumindo que há uma projeção, né, estou faltando a palavra projeção, agar P acima do PP. Então, deixa eu consertar isso. Então, aqui a gente tem agar P, né? Eu teria que postular que a preposição como núcleo se move para o núcleo do agar, dessa projeção agar, e que o seu complemento se move para o especificador. Aí vocês vão dizer, bom, muito louco nessa ideia, aí só que a gente pode dizer o seguinte, que mais uma vez, né, recorrer à questão translinguística. Se em alguma língua a gente tiver isso abertamente acontecendo, possivelmente eu posso dizer que em outras línguas isso acontece cobertamente. E de fato é isso que acontece. Línguas que apresentam posposições, ou seja, a adposição, que é esse elemento de conexão, aparecendo após o nome que ela modifica, né? Então essas línguas exibem concordância aberta. E de fato parece haver uma correlação entre desencadear concordância e ser uma posposição. Então, em húngaro, a gente tem um exemplo em 35, né, em que a posposição é mogot, né, que é atrás, né, e eu digo que é uma posposição porque o elemento o seu complemento, né, o complemento da proposição é a primeira pessoa do discurso, in. E então a configuração básica seria enogot, né? Só que existe uma concordância, quer dizer, uma repetição dessa informação depois da posposição. Então aparece o em. Então tem até uma semelhança morfológica entre en e em, né? Mas não é possível, né? Como é uma posposição, ela não pode ocorrer na ordem inversa. Não pode dizer mogotem en. Não é possível. Agora, o mais interessante ainda é que o húngaro tem algumas preposições. Normalmente, línguas que têm posposições tem alguns casos de preposições. São línguas mais complexas. Então, a gente tem acima da ponte, né? At aidon, eu não posso dizer aidon at, que é com o uso do at como posposição, e o complemento a ponte, aidon, né? E nesse caso não tem concordância, né? É possível quando eu uso como preposição. O exemplo também vai apresentar um caso do árabe que é muito interessante para nós, porque no árabe padrão existe
isso é trazido como comparação, é para efeito de comparação, porque na realidade não está se tratando do caso oblíquo, e sim de caso nominativo. Mas a ideia é dizer que o caso nominativo não implica concordância se o elemento aparece à direita do verbo. E no árabe isso é patente, né? A gente tem exatamente isso. A gente tem no árabe padrão, no exemplo 33 do livro, né? As crianças dormiram. Se as crianças, que é o sujeito, aparece à esquerda do verbo, eu tenho uma configuração especificador núcleo, eu tenho concordância. Se o, o elemento não aparecer à direita, né? Eu não tenho mais uma posição especificador núcleo e a concordância é parcial, ou seja, o verbo fica na terceira pessoa do singular, mesmo que o sujeito seja plural. A gente tem algo muito semelhante a isso em português do Brasil, só que restrito a verbos inacusativos, né? A gente já mencionou isso. Então eu posso dizer, as cartas chegaram, mas para mim, pelo menos, não posso não ter concordância, né? As cartas chegou, é a gramatical para mim, mas eu aceito dizer chegou as cartas ou chegaram as cartas. Tanto pode ter concordância quanto pode não ter. Se o sujeito do inacusativo não se moveu para o especificador do IP. Então, isso é só uma comparação com a questão de ter mais concordância quando o elemento está à esquerda. E os autores também colocam, né, um padrão aí com o elemento mesmo em português. Tem vários exemplos em português no livro, basicamente porque um dos autores é brasileiro, né, que é o Jairo Nunes. Então, mesmo as meninas criticaram o professor e as meninas mesmas criticaram o professor. Eu não posso dizer as meninas mesmo, que é meio estranho. E não posso dizer mesmas as meninas, também não dá. Aí tem a questão, né? Alguns vão estranhar esse exemplo, dizendo que será que mesmo é uma preposição? Ah, eles colocam como preposição, vou até chegar aqui agora, checar agora, mas na gramática tradicional a categorização desse elemento vai ser outra, né? De fato, o que algumas pessoas dizem, né, só um parênteses sobre isso, é que mesmo é um marcador de foco, né? Porque ele diz, está até traduzido aqui em inglês como even, né? Seria assim, até as meninas, né? Mesmo as meninas, até as meninas. Então, assim, a categoria desse elemento acaba sendo muito confusa mesmo, porque pode ser um monte de coisa, né? Marcador de foco, será que é uma preposição? Será que que é isso, né? Marcador de foco, a gente não sabe como traduzir isso, né? Então, na gramática tradicional, o que vai se dizer? Se não me engano, né, vai se dizer que pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. E, e aí vem um problema, né? Nessa categorização do advérbio, porque o advérbio aí estará modificando um sintagma nominal, que é as meninas, o que entra em contradição com a definição do advérbio para a gramática tradicional, que o advérbio modifica o verbo ou outro advérbio. Nesse caso não é nenhum dos dois, né? Se não me engano, é isso que a gramática tradicional diz. Mas considerar que mesmo é uma preposição seria relativamente estranho também, né? Porque as meninas é um sintagma nominal, né? Então dizer que é um sujeito nesse caso. Então dizer que a gente tem um sintagma preposicional aí na posição de sujeito é algo incompatível com a posição de sujeito em português. Então, assim, eu acho que também essa categorização dos autores dizer que mesmo é uma preposição é questionável, tá? Eu diria que é um marcador de foco para resolver essa questão, mas, assim, em termos das classes de palavras, que a gente tem as 10 classes de palavras, né,
que a gente considera na gramática tradicional, preposição, nome, adjetivo, etc. O que seria isso? Eu não sei. Não caberia entre as 10 classes de palavras tradicionais. Esse é o problema. Bom, a gente tem aqui agora, né, outra discussão, que é a questão do prosão. Relação dele com a teoria do caso. Então, a gente não estudou isso, não chegamos a ver isso na teoria de essência e ligação, com detalhe, sobre a teoria do do prosão. Nós vimos o que é o prosão, né? O prosão é aquela categoria vazia que se encontra em construções de controle. A teoria do prosão, né, prevê que ele não deve ser regido, tá? Se não me engano, nós não vimos esse detalhe. E é uma consequência da teoria da ligação aplicada a esse contexto do controle. Ela segue dos princípios A e B da teoria da ligação, né? E aí considera-se, né, que o prosão tem valor de mais anáfora e mais pronome. Então ele seria um elemento ambíguo. Por quê? Porque às vezes o referente dele está na mesma oração, às vezes não está na mesma oração, né? No caso do controle não obrigatório, você tem que pegar a referência dele no discurso, numa frase anterior. E aí, vocês vão falar assim, caramba, que estranho, né? Como é que o elemento é anáfora e pronome ao mesmo tempo? Sendo que quando nós estudamos a teoria da ligação, nós vimos que um elemento ou é anáfora ou é pronome, ou é expressão referencial. O que a gente já tem aqui? Um quarto tipo de elemento sendo postulado, que é uma mistura de anáfora com pronome. Opa, legal, né? Se ele é uma mistura de anáfora e pronome, tem traço positivo para os dois, né? Não se configuram os instrumentos básicos para a aplicação dos princípios A e B da teoria da ligação. E aí, lembrando que o princípio A e B são incompatíveis. Um diz que o elemento tem que ser regido, tem que ser ligado, dentro da mesma oração mínima. O princípio B diz que ele não pode ser ligado, dentro da mesma oração mínima. E aí, como é que eu vou fazer? Se ele é mais anáfora e mais pronome. Então, eu vou ter que dizer que ele não é regido. Se ele não é regido, ele não pode receber caso. Essa é a consequência. Isso era a historinha que era contada na teoria da regência e ligação, dos anos 80. O problema conceitual com essa visão é que é preciso assumir que info, flexão, não finito, não é capaz de reger. Tá? E aí, por quê? Né? Porque a gente tem, isso no texto está nos exemplos 43 e 44, né? Quando a gente tem a configuração, né, de controle, né? Quer dizer, o complemento do verbo de controle é uma oração infinitiva, e eu tenho regência, né, da posição info da oração subordinada infinitiva para o especificador, que é onde está o prosão. Como é que eu faço que essa relação de regência não aconteça? O único jeito é dizer que o info não finito não é capaz de reger. Aí eu vou ter mais uma complicação. Parece que a gente vai se enrolando cada vez mais, né? Quer dizer, para dar conta de um problema, eu crio outro problema e assim por diante. O problema empírico, né? Então isso é um problema conceitual, ou seja, de ordem teórica. O problema empírico é esse que aparece no exemplo 45, tá? Então, na verdade aqui é 45, não 48. Então espera-se que 45b fosse gramatical, pois pro não é regido. Por outro lado, né? Então, pro não é regido, aqui a gente tem it is rare to seem to that the problems are insoluble, né? Então, aqui a gente tem o movimento do pro dessa posição para essa, né? E it is rare, né? O elemento aqui seleciona uma oração, um domínio CP.
Lembrando que a oração CP, ela barra, né, a atribuição, né, de caso, né, e a regência, porque é uma barreira. Barra mesmo no sentido de barreira. Então aqui ele não é regido pelo adjetivo, né? Então esse aqui é o complemento do adjetivo, né? O que é raro, né? E apesar disso, a oração é agramatical. Então, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto empírico, gera um problema essa definição. Aí, no começo dessa época que está sendo elaborado o minimalismo, em 93, Chomsky e Lasnik, né, num texto sobre a questão da teoria de controle, do prosão, vão dizer que o prosão deve receber caso nulo. Opa, outra enrolada, né? Ou seja, eles dizem basicamente que existe um caso que é alternativo àqueles casos do tipo nominativo, acusativo, oblíquo, etc., que é o caso nulo. Ele é atribuído somente para um verbo não finito e somente ao pro. Só serve para. É uma explicação tipo ad hoc. Só serve para esse contexto. O prosão deve ser mais pronome, menos anáfora. Por quê? Porque se ele recebe caso agora, ele é regido. Se ele é regido, é porque ele tem valor pronominal. Mantém-se a adoção irrestrita à condição de visibilidade. Né? Nessa versão, o que é a condição de visibilidade? Retornando, é aquela condição que diz que mesmo elementos não, categorias vazias, podem e devem receber caso. Porém, né, nessa versão, que já está no âmbito do minimalismo inicial, é possível remover a noção de regência. Então, na realidade, eu falei que ele é regido, né, mas eles não vão modelar a atribuição, o caso nulo em termos de atribuição, mas em termos de checagem. Os dois, né, Chomsky e Lasnik. Então, tem toda essa questão, né, do pro da teoria do caso. E os autores, né, na verdade, teve muita água rolou depois disso, né, na teoria gerativa, né, no que diz respeito ao debate sobre as construções de controle. Mas os autores param aí, né, e dizem o seguinte: com essa visão do caso nulo, né, é possível remover a noção de regência e isso mantém o mesmo esquema que foi aplicado antes, por exemplo, para o contexto de se for um caso acusativo, desculpa, caso acusativo não. Se for a atribuição no caso pelo verbo não finito, né, eu tenho uma relação especificador núcleo com relação ao verbo infinitivo. Funciona da mesma maneira que para os casos anteriores. Basicamente é isso. Aí, essa é a explicação, terminou aqui. Aí, como toda proposta gerativista, né, depois da explicação ainda não acaba. Depois da proposta, no caso a proposta é essa, resolver tudo em termos de núcleo e especificador. Só que agora a gente tem a parte das implicações da proposta, ou seja, será que essa proposta se mantém e é boa para explicar outros contextos, né? Como é que fica a arrumação da casa colocando essa explicação no ar, né? São as consequências empíricas. A principal consequência desse modelo, né, é que sintágoras nominais checam caso, né? Tá faltando aqui colocar caso. Desculpa. Então, checam caso numa posição mais alta que aquela em que são tetamarcados. Tá?
Então, isso já ficou claro, eu acho, a essa altura, né? Ah, meu Deus, né? Casa ou caso. Então, só que nesse aspecto, então gera um contraste com a teoria de agência e ligação, no que se refere aos casos acusativo e oblíquo, né? Porque na teoria de agência e ligação não era preciso postular esse movimento. Os autores propõem avaliar a viabilidade da nova proposta, comparando as árvores da teoria da agência e ligação e do minimalismo, considerando a versão com Agar S e Agar O, no que diz respeito à teoria é, desculpa, não é que no que diz respeito à teoria da ligação, ao minimalismo, né? Não, no que diz respeito à teoria da ligação, sim. O que isso quer dizer? Eu vou olhar para fatos da teoria da ligação, ou seja, de coindexação, etc., para ver se a teoria está funcionando. E aí, quando ele fala sobre considerando a versão da árvore com Agar S e Agar O, faltou falar, né, de uma parte do texto que está mais atrás, logo depois da parte que ele menciona sobre Agar ou, ele fala sobre outra possibilidade, que está no exemplo 23, 23 não, a, a seção 432, exemplo 27 e 28, que é a questão da checagem de caso acusativo, partindo da hipótese da concha verbal, né, da Vipichel, né, que a gente já estudou, né, no final da unidade 1. Quando a gente postulou, né, foi postulada a divisão do VP, sintagma verbal, em Vzinho P e Vzão P. E eles dizem o seguinte, na realidade, nessa visão, eu posso, em vez de postular, né, que eu tenho Agar ou, quer dizer, concordância de objeto, eu postulo que tem Vzinho P acima do Vzão P. E a coisa funciona da mesma maneira. A única diferença, como se nota no exemplo 27, é que eu vou ter que postular, né, que seria possível a existência de múltiplos especificadores na mesma projeção. Então, como se vê no exemplo 27, eu teria, esqueci de colocar isso, né, no slide, o primeiro especificador, né, teria o sujeito, e o especificador mais externo ao sintagma verbal seria preenchido, né, pelo objeto que sofreria o que se chama na literatura de object shift, que aliás também se observa em algumas línguas do mundo, especialmente em línguas escandinavas. Tem esse fenômeno do object shift. Em certos contextos, o objeto ocorre antes do verbo, né? E em outros ocorre depois. Isso que se chama object shift. É o movimento do objeto, mas é um termo específico para esse tipo de movimento. E aí as análises foram nesse sentido. Isso aqui é um aspecto, aliás, que foi desenvolvido mais no minimalismo posterior, na segunda fase do minimalismo, que se adotou bastante no Vzinho P. E aí tem um debate no exemplo 29, né, sobre a questão que isso traz a respeito da condição de extensão. Não sei se vocês se lembram que a gente mencionou no final da aula passada, né, sobre algumas condições gerais para o minimalismo, para a derivação sintática no âmbito do minimalismo. Uma condição era a condição de extensão, que dizia o seguinte, que eu tenho que ter um movimento, né, qualquer operação sintática, se dando na raiz da árvore, ou seja, se eu tenho que concatenar algum elemento ou mover, isso tem que acontecer a partir do ponto mais alto dessa árvore. E eu tenho outra condição que é de uniformidade. A condição de uniformidade diz que todas as operações que ocorrem
abertamente também deve ocorrer cobertamente. Tem uma certa paralelismo aí. Aí a gente nota o seguinte, né, que existe um problema derivado da visão do movimento para espectro de vizinho P, porque a gente teria um movimento do objeto por cima do sujeito, né? O sujeito já tinha sido concatenado aqui no espectro do vizinho P, e o objeto se move para o especificador acima desse elemento. Isso, e depois tem outro problema, né, que é o sujeito, que vai se mover por cima do objeto quando ele vai para a posição final do espectro do IP. Isso cria uma aparente violação do princípio chamado minimalidade relativizada, que foi apresentado por Hitze em 1990. O princípio de minimalidade relativizada diz que a gente não pode mover um elemento por cima de outro, mais próximo, né? Deixa eu ver se eu encontro a definição direitinho para vocês pegarem, né? Mas vocês podem procurar inclusive na Glotopédia, que tem essa definição mais fácil, né? Mas tem um livro que foi publicado por Hitze, né? Que vai explicar só sobre essa questão, né? Também é denominado de minimality condition, condição de minimalidade. Então, esse conceito, né, vai trazer o seguinte, né, que não pode haver nenhuma ambiguidade de regência, né? A forma absoluta da condição de minimalidade estabelece que uma projeção de um núcleo intermediário serve como barreira para a regência por outro regente próprio, né? A gente tem a questão da regência própria. Então, isso foi proposto, na verdade, pelo próprio Chomsky em 86, no livro dele de 86. Aí no livro do Hitze em 90, né, ele vai dizer que esse conceito ele passa a ser relativizado, né, de tal forma que a regência é somente bloqueada por um regente intermediário do mesmo tipo. Tá? Então isso significa que um regente, que a regência por um constituinte no especificador A barra, será bloqueado se há um especificador A barra, né, e assim por diante. Então, nesse caso aí, eu teria um dp e outro dp, né, concorrendo, né, por esse movimento. Então, seria uma questão de qual estaria mais próximo. Né? E, e aí os autores, na verdade, por que eu não coloquei aqui? Né? Porque, na verdade, eles não usam muito essa proposta. Eles acabam criticando essa visão da projeção Vzinho P, né? E de fato eles não utilizam. Então, isso é um grande parênteses a respeito da projeção Vzinho P, mas que apesar disso, né, no minimalismo posterior ele acabou sendo muito utilizado mesmo. Bom, então vamos fazer a comparação aqui, voltando para a nossa questão. A comparação que está sendo feita, então, é entre essa árvore da teoria da agência e ligação e essa árvore no minimalismo, considerando a versão do minimalismo com Agar-O, né, concordância de objeto. Então eu teria o seguinte: Mary entertained John during his vacation. Quando a gente fala na comparação visando a teoria da regência, da ligação, é porque a gente tem uma ligação aqui, né, do pronome his em relação a John. E só que na verdade tem um problema, porque a ligação não acontece como esperado, porque na verdade a gente tem o John está dentro do sintagma verbal e está dentro do sintagma preposicional, lá embaixo. Então, esse VP, esse sintagma preposicional está adjunto ao VP. Então, quando eu pego o VP que domina o John, esse VP não domina essa projeção.
Então não há secomando entre esse cara e esse cara. Ele teria que estar mais acima. Olha que interessante. Assumindo a proposta de que há movimento do objeto para a projeção de H igual P, a coisa se resolve, porque o John agora está mais alto e ele é capaz de secomandar o pronome his. Isso é legal. Bom, então, olhando para o caso acusativo, né, é muito semelhante a esse exemplo aí, a proposta minimalista prevê que o domínio de ligação, secomando, seja mais amplo que na teoria da agência e ligação, como se nota no exemplo 50. Como assim mais amplo, né? Porque o domínio de ligação do John ficaria restrito aqui a esse VP. E aqui a gente está dizendo que ele vai todo esse pedaço aqui, né? No exemplo 50, de maneira geral, né, a gente tem a proposta da teoria da regência e ligação. E aqui a gente tem um exemplo com o princípio A, com uma anáfora, né, em que a gente vê que a anáfora tem que ser secomandada. Então a gente não está revisando essa questão dos princípios da teoria da ligação. Aqui a gente tem a necessidade que each other, que é uma anáfora, seja secomandado pelo elemento que o seu referente, né, os homens, the man. E aqui acontece, porque the man é sujeito do verbo, e aqui the man está encaixado dentro do sujeito, que é the man's mother. Então ele está no sintagma mais abaixo. Então ele não é capaz de se comandar each other. Então isso aqui é só uma recapitulação do princípio A da teoria da teoria da ligação. E o exemplo 51 vai aplicar isso para a questão da proposta minimalista da atribuição de caso. Então a gente tem Mary entertaining the man doing each other's vacations. A gente tem o que aqui? The man recebe caso acusativo. E eu tenho each other dentro do adjunto que é iniciado pela preposição during, né? Então, a atribuição de caso acusativo em contexto, aí a gente tem já essa situação que a gente viu aqui, né? Faz a previsão correta, né? E aí eles vão, né, adiante, vão também querer ver como é que isso funciona no contexto de marcação excepcional de caso. Os julgamentos das frases seriam esses que aparecem aqui em 54, né? The DA proved the defendants to be guilty during each other's trials, né? Isso é gramatical, ou seja, existe ligação entre the defendants, que é objeto do verbo proved. Desculpa, é sujeito, né? Ele recebe caso acusativo de proved, mas ele é sujeito do verbo infinitivo to be. E aqui a gente tem each other. John believes him to be a genius even more fervently than Bob's mother does. Aqui é uma oração gramatical. O problema seria o seguinte, né? Que Bob é uma expressão referencial que está sendo ligada por him. Isso não vai contra o princípio C da teoria da agência de ligação. E aqui a gente tem the DA proved none of the defendants to be guilty during any of the trials. Bom, aqui na verdade não tem nenhuma questão de ligação, pelo que eu estou vendo. Então a gente tem questões de ligação, princípio A e princípio C, em 54A e B. Aí eles comparam, né, as previsões que seriam feitas considerando uma árvore do tipo dessa daqui. Essa aqui. Em que a gente não tem movimento do objeto, né, ele fica dentro do sintagma verbal e o adjunto fica lá na posição lá embaixo. E coloca as frases e vê se dá certo, né? O que eles vão descobrir? Que essa frase deveria ser agramatical, 55A, apesar de que aqui, né, as marcações de gramaticalidade e agramaticalidade estão iguais ao que seria o exemplo mesmo segundo a intuição dos falantes. Mas olha só,
proved the defendants, né, to be guilty during each other's trials. Aqui, the defendants não está se comandando each others. A gente teria que botar na árvore para vocês verem, né? É, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. É isso mesmo, tá? Teria que colocar na árvore para vocês verem. O exemplo 55b seria gramatical, tá? Por quê? Porque Bob não seria ser comandado por him, e o exemplo C seria agramatical, né? Aí aqui eu peguei de volta, né, a questão da relação de ligação. Na verdade, é necessário, né, que haja uma relação de ligação do quantificador N com relação a none of the defendants, que é o elemento negativo. É isso que a gente chama de elemento negativo. N tem que estar relacionado a um elemento negativo para que seja interpretado corretamente. E aqui, então 55b, né, não é ser comandado de acordo com essa árvore pelo elemento none of the defendants, que é a expressão negativa. Então a teoria da agência de ligação está mal na história. O minimalismo dá certo, né? Apresenta as previsões corretas, porque aqui há movimento, né, do the defendants para o espectro do agrior, há movimento do rim para o espectro do agrior, há movimento do none of the defendants para o espectro de agrior. E aqui há tudo que a gente esperava que acontecesse, acontece, né? Há ligação aqui, né? A ligação aqui, o que faz com que essa frase seja gramatical, e a ligação aqui, o que faz com que o elemento de polaridade negativa, o nome que se dá é esse, né, para o N, Negative Polarity Item, seja interpretado da maneira correta. Porém, nas frases correspondentes com o domínio encaixado finito, o minimalismo faz duas previsões incorretas, nas frases 57A e C. Tá? E aí a história é a mesma, a questão de ser comando ou não ser comando. Eu não vou entrar em detalhes, eles também passam meio rapidamente por isso, né? Mas esse é o resumo da história. E a conclusão nessa parte, né, é que há alguma evidência empírica a favor da proposta minimalista. Há também alguns problemas, né? Mas eles acreditam que os problemas são menores do que as soluções. Essa é basicamente a resposta para essa parte. E aí a última parte dessa questão das consequências, né? Então vocês estão vendo que implicações, consequências de uma proposta, a gente está olhando para aspectos da proposta que vão além da proposta em si. Eu não estou olhando mais para a questão, eu estou olhando para a questão da atribuição do caso, mas estou olhando para os reflexos disso em outras partes da gramática. Então a gente olhou para a questão da teoria da ligação e a gente vai olhar agora para a questão da elipse, né? Então, considerando o princípio de uniformidade, espera-se que o sintágma nominal marcado com caso acusativo possa se mover também em sintaxe aberta. A gente viu, eu falei sobre o princípio da uniformidade há pouco tempo, quando eu falei do vizinho P. Né? Então, quer dizer, a gente está propondo que em inglês isso ocorria em sintaxe coberta. A questão é a seguinte: será que em inglês não tem nenhum momento, nenhuma situação da gramática em que isso ocorre de maneira aberta? E aí eles vêm, né, com uma ideia de que sim. Então essa previsão parece ser correta para as funções de elipse denominadas pseudo-gapping. Pseudo-gapping.
Então é importante também fazer um parêntese, né? Porque a gente quando fala de elipse, a gente acha que é uma coisa só, elipse, elipse, né? Como se tivesse só um tipo de elipse. Mas existem uma família de construções de elipse. Existe uma família. Uma delas é denominada de gapping. Tem elipse de VP, tem a pseudo-gapping. Sempre que tem pseudo, é porque a coisa que não é pseudo existe também. Então, quando a gente fala clivada, pseudo-clivada. Pseudo-gapping e gapping. Tem tradução para esses termos em português, mas eu não sei dizer agora, né? Tem um especialista nessa questão de elipses que está em Portugal. Fez uma tese e continua trabalhando com isso há muitos anos. Pseudo-gapping, né? Então eu peguei isso da Wikipédia, é um mecanismo de elipse que elide, né? Quer dizer, que apaga a boa parte, mas não todo, um sintagma verbal não finito. Uma parte do sintagma verbal permanece, que é chamado de remnant, que é resquício. Então ele é muito similar a uma elipse de VP, inclusive aqui nesse exemplo faz uma comparação com a elipse de VP, que é, aliás, uma construção típica do inglês, mas que a gente não tem em português, se não me engano. Não tenho certeza. Nem todas as línguas têm todos os tipos de elipse, também tem essa questão, né? E aí a gente tem a questão a, dessa comparação, né? E vocês vão ver que he drinks milk more often than she does. Aqui a gente tem uma elipse de VP porque o que está elidido aparece em letras subscritas. Então o que está sendo elidido é drink milk, que é o sintagma verbal. Does está na posição de inflexão. Agora comparem com o exemplo de pseudo-gapping. He drinks milk more often than he does water. Aqui eu apaguei só o verbo, né, que é drink, e o objeto aparece. Então aqui é o que a gente chama de pseudo-gapping. Parece com gapping, mas não é. E a gente teria que ver o exemplo de gapping, porque o gapping é esse que apaga só um verbo mesmo. Então a pseudo-gapping vai aparecer, né, quando tem uma construção semelhante do lado de cá, que eu posso identificar do que eu estou falando. Isso acontece em construções comparativas ou com construções correlativas ou coordenadas, né? Com mas, né? Esse tipo de coisa. João foi à escola, mas Maria não. Quando eu digo isso, mas Maria não, fica evidente que Maria não foi à escola, né? Aí é uma elipse do IP, da frase quase inteira, se não me engano. É, Então aí a questão, a assunção de que ocorre um movimento aberto do objeto dá conta do fato de que o apagamento parece direcionar a não constituintes, como se nota a partir da comparação com as frases colocando de volta as partes elididas. Essa explicação parece estar meio difícil, né? Mas vamos ver os exemplos 59. Os exemplos 59 são casos de pseudo-gap em inglês. Então, John gave a bagel to Mary and Susan did a quiche. Lembrando que aí o significado de Susan did a quiche não é de Susan fez um quiche. Aí se fosse fez no sentido de seria made, né? Porque em inglês tem essa distinção entre dois tipos de verbo fazer, o verbo to do e o verbo to make. Então, quando é o verbo de manipulação, eu fiz um brownie em casa, eu peguei uma receita e fiz. Aí a gente usa make. Então não tem o significado de make. Aí é o verbo did, que fica no lugar de gave a bagel. Gave, né? Então, que significa John deu um bagel para Mary e Susan deu um quiche para Mary. Aí também esses exemplos são complicados no aspecto cultural, porque bagel, bagel é
Tanto o bagel quanto quiche são receitas que nós não temos no Brasil, né? O bagel é muito parecido com. Não, não tem como a gente dar um. Não tem nenhuma tradução, né? Mas é uma rosquinha, talvez. A tradução mais próxima seria uma rosquinha. Mas a rosquinha não uma rosquinha, quando a gente pensa em rosquinha, mas é um biscoito. É um pão redondo com um buraco no meio, que tem o formato de rosquinha, mas é um pão, né? E é muito típico dos americanos, enfim, da América do Norte, Canadá também. E normalmente ele vem com umas sementinhas em cima, tipo gergelim, e é muito usado no café da manhã. E quiche, a tradução mais próxima seria enroladinho, mas também não é exatamente isso. Mas enfim, é uma massa folhada que tem tem um recheio, né, de carne, às vezes, outra coisa. Mas enfim, isso dito. John expected Mary to eat a bagel and Susan did Sam. Estranho isso, né? Susan expected Sam to eat a bagel. Então, se eu colocasse de volta, né, o que está elidido aqui nessas frases, daria o que está nas frases em 60. John gave a bagel to Mary and Susan did give a quiche to Mary. Então, eu coloquei de volta give, coloquei de volta Mary. Aqui, John expected Mary to eat a bagel and Susan did expect Sam, e eu coloquei de volta to eat a bagel, né? Susan também, né, esperava, né, que Sam comesse um bagel. Então, o que acontece? O que chama a atenção aqui nessa história é que aparentemente eu estou elidindo não um constituinte inteiro, mas um pedaço aqui, um pedaço aqui. Olha só, eu estou apagando aqui did a quiche, eu coloquei de volta give, coloquei de volta to Mary. Então é como se eu tivesse apagado esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Aqui eu apaguei esse pedacinho e esse outro pedaço aqui, to eat a bagel. Como é que eu explico isso, né? Bom, se a gente considerar que quiche, objeto do verbo, né? Cadê? Susan did a quiche, give, né? To Mary. Então, se a gente considerar essa questão do movimento para atribuição de caso, para propósito, né? Então, receber caso acusativo, a gente vai ter o seguinte: um movimento do Knish aparecendo à esquerda do verbo give. Então, Susan did a Knish give to Sam, né? Então, o que eu tenho? Eu vou ter exatamente ficando lá na parte do sintagma verbal, give to Sam, né? Ou então aqui seria give to Mary, né? Que é exatamente o que ficou depois que esse Knish se move para fora do sintagma verbal para receber caso acusativo em especificador núcleo. A mesma coisa aqui no 60b. Então, eles falam assim, olha que beleza, né? Resolvi. Então, isso aqui é fazer sintaxe gerativa. Você criou uma certa, aparente confusão lá atrás, vai dizer que tem um movimento que aparentemente não tem necessidade e tudo mais, mas você resolve um outro negócio aqui que aparentemente ia dar um problemão para resolver. Assume-se, né, que o movimento ocorre abertamente, porém, em condições de pseudogap, um verbo teria um traço forte que é indigesto em PF. O apagamento do verbo acaba sendo uma forma de resolver esse problema, por isso 65 é ruim. O que é 65? John gave a bagel to Mary and Susan did a quiche give to Sam. Essas frases, did, give, não seriam iguais a 60, né?
seriam a frase em que você tem o movimento aberto, que eu mencionei, do objeto, que é o Knish, saindo da posição de objeto e indo mais acima do spec de Agriol. Exatamente isso que a gente teria aqui, e depois teria o apagamento de give to send, que é o que fica no sintagma verbal. Então, vejam bem, a questão agora é a seguinte: por que que eu tenho que ter apagamento do elemento? Basicamente é essa. Por que que eu não posso simplesmente ter o movimento do Knish abertamente e pronto, deixo ele lá? Ora, a historinha que eles vão contar é essa, que o verbo tem um traço forte, né, talvez nessas construções, especificamente nessas construções. É uma explicação meio meia boca, né? Não, tá meio rápida aí, por cima. Esse traço forte, o que é que diz que são traços fortes? São traços que têm que ser checados abertamente. Então isso quer dizer que é, esse traço tem que ser resolvido, é como se fosse um traço não interpretável. Se ele permanece até o final da derivação, vai criar um conflito com a interface, que no caso aí é PF. Então, uma forma de resolver esse conflito é apaga esse elemento com traço forte, certo? É por isso que a frase com pseudo-gapping seria boa, mas não essa, com movimento, porém sim ao apagamento. Essa proposta envolve assumir que há uma projeção XP, né, acima de Agriop, para a qual o verbo se move, gerando a ordem SVO na maioria das fases do inglês. Então veja bem, o traço forte que eles mencionam aqui seria um traço de movimento. E eu teria que criar mais uma projeção, né, acima do Agriop, entre o Agriop e o IP e o TP, né, que seria para albergar, para hospedar esse verbo que tem que se mover. E aí vai dar a impressão de que nas frases em inglês em geral, você tem a ordem SVO, né, de fato tem a ordem SVO abertamente, no final do dia. Né? Mas o processo para chegar até a ordem SVO envolveu vários movimentos, que no meio do caminho poderia ter gerado uma ordem diferente, como a ordem SOV. Essa é a questão. Em resumo, então, né? Então isso aí é para mostrar para vocês como que a gente vai longe numa teoria. Então nessa lição apresentamos uma proposta de checagem de caso que reflete uma visão minimalista, utilizando a proposta de spec-head em todos os contextos de checagem. Tá? Mais tarde, no minimalismo, foi adotada a visão de valoração baseada na operação concordar, que é a operação agree. Mais tarde, naquela segunda fase do minimalismo que eu mencionei para vocês no começo da aula. Essa operação, concordar, funciona muito semelhante à ideia da checagem de traços, né? Só que ela incorpora essa visão de checagem e então ela vai colocar, por exemplo, um elemento A, um elemento B na árvore. Normalmente essa checagem envolve traços φ, que são traços de gênero, número e pessoa. E a partir dessa relação de concordância que é feita também a, a valoração do caso. E aí o termo que é utilizado também deixa de ser checagem, passa a ser valoração, mas o mecanismo é muito parecido. Né? Só que em vez de dizer que o elemento é apagado, a gente diz que o traço é valorado. Né? Então é só para vocês saberem, né, imagens dos próximos capítulos, né, do que veio a acontecer depois, que na verdade isso é que fica até hoje, finalmente. Né? Senão alguém vai dizer, isso nunca para de mudar. Né? A discussão apresenta dois tipos de direcionamentos tomados na investigação minimalista posterior. A discussão feita nessa lição. Né? Vocês viram que foram dois tipos gerais de instrumentos, né, que os autores usaram para resolver essas questões. Um tipo de instrumento foi postular alguns traços. Então, postulei traços ou postular projeções, ou as duas coisas. Então, o minimalismo estrito, que é aquele que é feito ainda hoje, né, que está mais ligado aos escritos do Chomsky,
nessa visão de traço e tal, ele vai tentar o quê? Restringir a quantidade de categorias de projeções na árvore e ter uma árvore mais enxuta, porém postulando traços diferentes e tal, para resolver essas questões. E aí teve outro direcionamento, né, como o programa minimalista é um programa, não é uma teoria fechada, o que acontece? Nós temos, na verdade, direcionamentos teóricos diferentes. Outro tipo de direcionamento que vem sendo feito principalmente no âmbito dos italianos, é o projeto cartográfico, que eu já mencionei para vocês, cujo principal expoente é o professor Luigi Rizzi, da Universidade de Siena, na Itália, se não me engano. Então eles vão postular, né, outras projeções, né, fazer essas cisões de categorias e levar isso até as últimas consequências. Quem quiser saber mais sobre minimalismo estrito, né, essa visão do minimalismo estrito, tem uma das apresentações que foram feitas na Abralin, Abralin ao vivo, né? Além dos desdobramentos recentes ah, da, da sintaxe da linguística gerativa, né? Tem também uma outra palestra, na verdade não é uma palestra, é uma mesa redonda, denominada The Minimalist Program, Achievements and Challenges, né? Que vai falar sobre essa questão. Tem também uma outra palestra, essa específica, de uma pessoa só, né, do Howard Lasnik, que se chama. Deixa eu ver aqui como é que se chama. Bom, agora eu não vou conseguir pegar rapidamente, né? Mas ele vai trabalhar com uma questão específica do minimalismo. Levels of representation, então níveis de representação, né? Essa questão de novo, né? Dos níveis de representação. E quem tem interesse de saber mais sobre o projeto cartográfico, tem também uma palestra do Luigi Rizzi. Luigi Rizzi, Abralin ao vivo, né? Que vai dizer o seguinte: Cartography and Grammatical Explanation. Então, esse é o nome da, da palestra que ele apresenta. Então, essa é a discussão aqui que nós temos aqui. Eu vou dar uma parada, terminamos aqui, né? E nos vemos na próxima aula, que é a última. E não deixem de ver as orientações para a última tarefa, tarefa